pastores, seminaristas e santos de todo o mundo cuja esperança está no céu. Saudações! Eu sou Yu Che-hyuk, o moderador de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de dar graças e glória a Deus por nos permitir o seminário online de Shincheonji. Antes de recebermos a palavra neste momento, vamos reunir nossos corações e orar a Deus. Santo Pai, Deus, você que é cheio de amor e graça, nós sinceramente queremos te agradecer por nos dar esta preciosa vida e fôlego e continuar nos guiando para vivermos em teu amor. Em particular, neste momento, por favor, encha seus preciosos filhos da fé que vieram ao seminário online Shincheonji, testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, com grande graça e amor. Agora é o tempo em que a nova aliança do Apocalipse prometida pelo sangue de Jesus é cumprida. Para as igrejas que esperam pelo reino dos céus, Jesus enviou seu mensageiro, o presidente de Shincheonji, de acordo com as palavras da nova aliança, e o fez testemunhar todos os eventos do Apocalipse. Assim, não muito tempo atrás, o presidente de Shincheonji e os líderes das 12 tribos que foram selados pelo presidente deram testemunho sobre as profecias e entidades reais do livro do Apocalipse para o mundo inteiro. Como resultado, muitos pastores de todo o mundo assinaram um MOU com Shincheonji para se tornarem um. Deus, que você seja glorificado. Agora, os instrutores do centro, que foram ensinados pelos líderes das 12 tribos, testemunharão claramente a teologia revelada, lições elementares sobre as parábolas dos segredos do céu e seu verdadeiro significado. Assim, o que desejamos sinceramente é que os olhos e ouvidos para ver e perceber a Bíblia sejam concedidos a todos os membros da família de fé que estão recebendo as palavras do testemunho hoje, e que cada um seja guiado a entrar na Bíblia e ter uma fé que é uma com Deus, Jesus e a verdade. Por favor, controle os lábios do instrutor que testifica e conduza do começo ao fim, para que seja um tempo precioso, transbordando de graça e gratidão, tanto para quem prega quanto para quem recebe. Deus, nós te damos toda a glória e oramos em nome de Jesus, que expiou nossos pecados. Amém. Seminário Online Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas do Segredo do Céu. Hoje, continuando da última vez, veremos a lição número 2 sobre as noções básicas da Bíblia. Através do testemunho da palavra, espero que seja um tempo precioso para dar glória a Deus, percebendo claramente que tipo de livro é a Bíblia, o que está registrado, quem registrou e por que os crentes devem viver uma vida de fé baseada na Bíblia. Neste momento, daremos as boas-vindas ao instrutor Pak Yon-chor, da tribo de Pedro, que testemunhará a palavra de Deus. Pastores, estudantes de teologias e santos ao redor do mundo que desejam o céu e a vida eterna, saudações. É um prazer conhecê-los. Meu nome é Pak Yong-chol, um instrutor do Centro Missionário. Eu aprendi a palavra revelada do líder da tribo de Pedro, uma das 12 tribos de Shincheonji. Nosso líder da tribo aprendeu as palavras da teologia da revelação do presidente de Shincheonji, Imani, e nos testemunhou tudo. Da mesma forma, darei testemunho das palavras que vi e ouvi sem acrescentar ou tirar. Você está participando do seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas, O Segredo do Céu. Junto comigo, vamos ouvir a lição número 2 sobre noções básicas da Bíblia. Todos os presentes hoje têm uma Bíblia com vocês, certo? Como é ler essa Bíblia? É fácil? A Bíblia é um livro mais lido no mundo, mas também é considerado o livro mais difícil. Mas não se preocupe,
Hoje, se você examinar as noções básicas da Bíblia comigo, você vai entender a Bíblia. Além disso, você ouvirá as pessoas ao seu redor dizer: "Uau, você realmente se tornou um especialista da Bíblia." Portanto, por favor, abram seus ouvidos e seus olhos e até mesmo o seu coração para perceber as preciosas palavras. A referência principal da palavra que veremos hoje é 1 João, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler? Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Em 1 João, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João nos diz a razão pela qual a Bíblia nos é dada. Ele diz que a razão é para que saibamos que temos a vida eterna. Então, aquele que conhece bem a Bíblia será capaz de dar a conhecer as coisas relativas à vida eterna e também poderá testificar sobre isso. Existem 8 pontos principais nas noções básicas da Bíblia. Vamos explorar esses pontos principais primeiro. Primeiro, a Bíblia é um livro de aliança. Um livro de aliança é um livro onde documenta as promessas em escrito. A Bíblia que estamos lendo é um livro e há palavras dentro. Assim, podemos dizer que é um livro onde estão registradas as promessas, um livro de aliança. E em segundo lugar, a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro de Deus. Então, não é algo que os homens escreveram, Deus nos deu e foi registrado. Esse é o livro de Deus. E em terceiro lugar, veremos as categorias do conteúdo da Bíblia. Então, se fôssemos categorizar o conteúdo da Bíblia, quais são as categorias e como podemos ver isso? Vamos descobrir isso. Em quarto lugar, veremos que a Bíblia é a história da guerra. Qual grupo aparece na Bíblia para travar guerra contra qual grupo? E que tipo de guerra é essa luta? E de que lado estaremos lutando nessa guerra? Conhecer tais coisas é o quarto ponto das noções básicas da Bíblia. E em quinto lugar, veremos a importância da profecia e da realidade. O que é a profecia? O que é cumprimento? E quão importantes elas são para nós na nossa caminhada de fé. E em sexto lugar, vamos olhar para essas 7 eras no fluxo da história bíblica. Existem várias eras na Bíblia. Vamos verificar em que época estamos vivendo hoje. E em sétimo lugar, vamos olhar para a ordem do cumprimento da profecia. Quando dizemos ordem, é uma sequência, né? As profecias não se realizam aleatoriamente. Elas se cumprem seguindo uma ordem. Então, vamos verificar. E por último, em oitavo lugar, veremos o propósito de Deus registrar a Bíblia. Podemos confirmar que o propósito de registrar a Bíblia é para nos salvar e nos dar a vida eterna, não a morte devido ao pecado. Então, vamos examinar as 8 noções básicas da Bíblia a partir de agora. Você está animado para conhecê-las? Claro que sim. Então, vamos examiná-las um por um. Essa é a primeira noção básica. A Bíblia é um livro de aliança, certo? É um livro de promessas. Se é uma promessa, deve haver pessoas envolvidas. Então, com quem a Bíblia fez essa promessa? Na Bíblia, essas pessoas são chamadas de povo escolhido. Assim, a Bíblia são palavras dadas aos povos escolhidos. Esse povo escolhido é como visto em Salmos 89, versículo 3, os que foram escolhidos e fizeram uma aliança. E há diferentes expressões na Bíblia referentes a esse povo escolhido, não apenas registrada como povo escolhido. Que expressões? As mais famosas são Israel, ou Judá, ou Jerusalém,
ou Sião. Esses são os nomes que significam o povo escolhido. Então, quando você está lendo a Bíblia e se depara com essas expressões, você deve entender, isso está se referindo ao povo escolhido. E como esta Bíblia é um livro de promessas, vamos tentar classificá-la de acordo com as promessas. A Bíblia pode ser dividida em duas grandes promessas. Quais são essas promessas? Elas são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, quando dizemos Antigo Testamento, significa uma promessa antiga e abrange desde o livro de Gênesis até Malaquias. E o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Esse livro de promessa é o Antigo Testamento. E existe o Novo Testamento. O Novo Testamento significa uma nova promessa. E podemos ver que abrange desde o livro de Mateus até o livro de Apocalipse, que é um total de 27 livros. Então, somando isso, a Bíblia contém um total de 66 livros. É um livro de promessa com 1.189 capítulos e 31.101 versículos. Assim, a Bíblia é um livro de promessa, é um livro de aliança. Agora, vamos descobrir um por um esse livro da promessa. Primeiro, o Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento é uma promessa feita a quem? Vejamos primeiro os participantes da aliança. Os participantes eram Deus e o Israel físico. Israel físico aqui, dizemos físico, porque mostra que eles são o povo escolhido hereditários, nascidos na carne. Por exemplo, nós chamamos os descendentes de Abraão de judeus, né? Eles eram o povo escolhido do tempo do Antigo Testamento. O conteúdo da promessa de Deus a esse povo escolhido é encontrado em Êxodo 19, versículos 5 a 6. Deus lhes disse, através de Moisés, que se eles guardassem bem a aliança, eles se tornariam um reino de sacerdotes, uma nação santa para ele. Então, eles não receberam bênçãos só porque eles eram o povo escolhido. Não. Como podemos ver aqui, eles tiveram que cumprir a aliança. Tais promessas são chamadas de promessas condicionais na Bíblia. A consequência de manter a promessa e de não manter a promessa. Você pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 28. Em Deuteronômio capítulo 28, está registrado bênçãos condicionais àqueles que guardam a aliança e maldições àqueles que não guardam a aliança. Ele fez essa promessa. Então, que conteúdo está contido nessa promessa? Primeiro, a lei de Moisés estava contida no conteúdo dessa promessa. Era a lei de Deus dada por meio de Moisés. Olhando para o Êxodo capítulo 20, Deus deu ao povo de Israel os 10 mandamentos. E junto com os 10 mandamentos, ele lhes deu as palavras da lei. E em Êxodo capítulo 24, está registrado que a aliança foi estabelecida com o sangue de um animal. Essa aliança feita com o sangue de animal, será que os israelitas guardaram bem essa aliança? Em 1 Reis capítulo 11, podemos ver que o rei Salomão acabou adorando Deus e gentios e, por fim, quebrou a aliança. Portanto, essa nação foi dividida em norte e sul. E, além disso, Deus disse a esse povo de Israel, em Oséias, capítulo 6, versículo 7, que os israelitas quebraram a aliança como Adão. Portanto, podemos ver que essas pessoas não guardaram suas promessas com Deus. Portanto, Deus prometeu coisas futuras por meio dos profetas, e o conteúdo das promessas está registrado nos livros dos profetas. Como você pode ver no conteúdo, uma vez que essas pessoas falharam em manter a aliança, ele prometeu um Salvador para salvá-los de seus pecados.
E esse Salvador é chamado de Messias na língua do povo de Israel. Assim, o Messias, ou Salvador, foi prometido. Então, qual é o conteúdo da promessa do Antigo Testamento? O ponto principal do Antigo Testamento é que enviará um Messias. Assim, acreditar no Salvador prometido é a essência desse Antigo Testamento. Em caso afirmativo, eles mantiveram bem o conteúdo da promessa do Antigo Testamento? Qual foi o resultado dessa promessa? Veremos o resultado dessa promessa. Como resultado do Antigo Testamento, Deus enviou Messias, o Salvador, como prometido. E esse Salvador era Jesus. Portanto, Deus manteve sua parte da promessa. No entanto, o povo escolhido que estava esperando o cumprimento dessa promessa não recebeu Jesus, ou seja, eles não mantiveram essa promessa. E aqueles que não puderam guardar essa promessa na primeira vinda foram os escribas e os fariseus, os líderes religiosos, e os judeus que foram ensinados por eles. Então, por que eles não receberam o Messias e não puderam guardar a promessa quando o Messias que tanto esperavam veio? Precisamos saber o porquê. Então, vamos descobrir a razão através das palavras de Atos capítulo 13. Vamos ler a palavra de Atos capítulo 13, versículos 26 e 27. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Em Atos capítulo 13, está bem documentada a razão pela qual eles não puderam manter a promessa. E a razão é porque eles não reconheceram Jesus e as palavras dos profetas, e por isso mataram Jesus. Jesus era a entidade real que veio de acordo com a promessa do Antigo Testamento. E as palavras dos profetas eram profecias, registradas em um texto. E eles não podiam manter a promessa porque não conheciam as profecias e seus cumprimentos. Hoje, nós também devemos realizar essa profecia diante de nós e a realidade cumprida para que possamos nos tornar filhos que guardam a aliança. Uma vez que falharam em manter o Antigo Testamento, uma nova promessa começou, e esse é o Novo Testamento. Quanto ao motivo de nos dar a nova aliança, é porque havia uma falha na primeira aliança, e isso está registrado em Hebreus capítulo 8. Então, com quem ele fez a promessa? Os participantes dessa promessa são Jesus e a Israel espiritual. Quando dizemos espiritual, ao contrário do povo escolhido no Antigo Testamento, essas são almas que pertencem a Deus e se tornaram o novo povo escolhido, ou Israel espiritual. E nós os chamamos de cristãos. Quem são eles? Eles são você e eu. Quanto à razão e processo para essas pessoas se tornarem o povo escolhido de Deus, em João capítulo 1, é dito que aos que receberam Jesus, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, eles são o novo povo escolhido. Que tipo de promessa foi feita com eles? Essa promessa era, antes de tudo, a lei da liberdade. Ao contrário da lei de Moisés, essa lei da liberdade é uma lei que regula não apenas as ações do corpo, mas também a mente e o espírito. E os capítulos representativos são Mateus capítulos 5, 6 e 7. Esta é a lei que liberta as pessoas do pecado, e é por isso que a chamamos de lei da liberdade. Lucas, capítulo 22, 14 a 20, fala sobre o início dessa promessa da nova aliança. Na noite da Páscoa, a nova aliança foi feita com o sangue de Jesus. Então, essa nova aliança que começou, a entidade real vai aparecer um dia. O que será ela? A resposta é Apocalipse. No livro de Apocalipse, podemos ver que a obra do sangue de Jesus aparece tanto em Apocalipse capítulo 1, quanto nos capítulos 5, 7 e 12. Pelo sangue de Jesus,
As pessoas foram libertas do pecado. Nações, sacerdotes e grande multidão em branco apareceram. E também lutaram e venceram o grupo do dragão. Então, se a nova aliança foi feita com o sangue de Jesus e a obra desse sangue foi o livro de Apocalipse, então esse livro de Apocalipse é a realidade da nova aliança. Então, se você olhar para esse livro de Apocalipse, em capítulo 22, versículo 20, depois que Jesus mostrou todas essas coisas ao João, ele disse que viria em breve, e isto é a segunda vinda do Senhor. Como tal, nesse Novo Testamento, não apenas a lei da liberdade, mas também as profecias da segunda vinda de Jesus são profetizadas. Devemos perceber isso e nos tornar aqueles que guardam nossas promessas. Então, qual será o resultado dessa promessa e como vai aparecer? Há dois grandes resultados. Haverá aqueles que guardarão a promessa e aqueles que não guardarão. Aqueles que o guardam receberão a salvação e o céu. E aqueles que não o guardarem irão para a destruição e para o inferno. Então, como podemos guardar essa nova aliança? Em Hebreus, capítulo 8, versículo 10 a 12, é dito que a nova aliança é a lei de Deus que deve ser selada em nossos corações. Assim como quando você carimba e deixa uma imagem como resultado, é esse jeito. Somente quando a lei de Deus estiver escrita em nossos corações, podemos guardar a nova aliança. Para fazer isso, devemos nos tornar aqueles que entendem a lei de Deus, as palavras de Deus. Além disso, que bênção você recebe quando guarda a promessa? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz: felizes aqueles que guardam a palavra da profecia. Essa bênção é o céu prometido e a vida eterna. Da mesma forma, as bênçãos são profetizadas para aqueles que guardam a aliança. Porém, Jesus estava preocupado que por haver aqueles que não seriam capazes de guardar a aliança. Em Lucas, capítulo 18, versículo 8, ele disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Mas há tantas pessoas na aldeia global que acreditam, não é? Então, por que na Bíblia Jesus disse: quando eu voltar, será que encontrarei alguém com fé? Foi porque não se tratava da fé comum em que pensamos, mas ele estava falando da fé que compreendia e acreditava na profecia e até a realidade cumprida. Devemos nos tornar aqueles que percebem e acreditam não apenas nas profecias, mas também no cumprimento das profecias e guardar essa nova aliança mencionada na Bíblia. Assim, viemos examinar a primeira noção básica da Bíblia. Agora, vamos para a segunda noção básica da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, é o livro de Deus. E como é um livro, no mundo também há pessoas que escrevem livros, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus e é o livro de Deus, então deve haver alguém que escreveu essa Bíblia. Quem é ele? Ele é Deus, não um homem. Então, o autor da Bíblia é Deus. Mas Deus é um espírito. Então, como ele escreveu a Bíblia? Deus escolheu pessoas para registrar a sua vontade em cada era. Chamamos essas pessoas de escritores. Deus escolheu aproximadamente 35 a 40 escritores para escrever a Bíblia, e eles escreveram em nome de Deus. Por exemplo, agora eu estou escrevendo com a caneta. Quem escreve aqui sou eu. E essa caneta se torna a ferramenta. Dessa forma, Deus é o autor, e Deus escreveu a Bíblia usando profetas e discípulos da época como ferramentas para escrever a Bíblia em seu nome. Então, de que maneira a Bíblia foi registrada? Foi pela inspiração do Espírito Santo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura foi registrada pela inspiração de Deus. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, e que isto era a Bíblia. Portanto, o método foi a inspiração do Espírito Santo. Mas, quando pregamos e ensinamos com a Bíblia registrada pela inspiração do Espírito Santo, será que esses ensinamentos
são ensinamento de Deus? A Bíblia diz que existem dois tipos de ensinamentos principais. Quais são esses ensinamentos? Eles são os ensinamentos do Espírito Santo e os ensinamentos dos homens. Que tipo de ensinamento você quer receber? Os ensinamentos do Espírito Santo ou ensinamento dos homens? Acho que todos querem os ensinamentos do Espírito Santo. Se sim, precisamos verificar e distinguir entre esses ensinamentos. O primeiro é o ensinamento dos homens. Isso se chama ciência humana na Bíblia. Isto é, a interpretação arbitrária da Bíblia, feita por homens. Então, como surgiu o ensinamento dos homens? Em Apocalipse capítulo 5, vimos que há um livro na mão direita de Deus, e é dito que esse livro está selado com 7 selos. E como estava selado, não havia ninguém que podia abrir ou ver. Então, que tipo de livro é esse livro selado? Podemos encontrar a resposta em Isaías capítulo 29. Olhando para os versículos 9 a 13, ele disse que essa visão não passa de palavras seladas num livro. Isso é, a visão tornou-se um livro selado. Visão é a profecia que registra o que acontecerá no futuro. E essa visão se tornou um livro selado. Assim, pelo fato de que o livro mencionado em Apocalipse 5 também estava selado, podemos saber que era um livro de uma visão. Se é assim, este é o momento em que as pessoas não podem entender as palavras da profecia. Mas, mesmo assim, se as pessoas tentam ensinar, vai sair as regras ensinadas por homens. O que seriam as regras ensinadas por homens? São ensinamentos que transmitem a palavra de Deus com a interpretação humana. Quando aparecem as regras ensinadas por homens, na primeira vinda, quando se cumpriu as palavras da profecia de Isaías 29, apareceu as regras ensinadas por homens. É dito que as pessoas da época da primeira vinda, para guardar as regras ensinadas por homens, se apegaram às tradições dos homens. Não guardaram, mas descartaram os mandamentos de Deus. Então, o que seriam as tradições dos homens? São ensinamentos hereditários que foram transmitidos por muito tempo, chamado de tradições dos homens. E ao segui-los, não puderam guardar os mandamentos de Deus e acabaram jogando fora tudo. O que você realmente precisava, quando estava dentro do ensinamento do homem, era a teologia, o ensinamento prometido do Espírito Santo. E o ensino do Espírito Santo foi chamado de teologia e revelação. Então, não é algo selado, mas é aberto. Aquele que testemunhou as palavras da revelação como essa na primeira vinda foi o discípulo de Jesus, o Paulo. Em Gálatas capítulo 1, Paulo disse que o evangelho que ele estava pregando não foi ensinada ou recebida de algum homem, significando que não foi um ensinamento de homens. Ele disse que todas as coisas vieram através da revelação de Jesus Cristo. Assim, o que ele testemunhou foi a revelação de Jesus e chamamos isso de teologia. Aqueles que aprenderam por revelação são aqueles que receberam a teologia. E tais pessoas podem ser chamadas de estudantes de teologia. Uma pessoa não é estudante de teologia só porque ele frequenta um seminário. Aqueles que aprendem a teologia ensinada pelo Espírito Santo é o seminarista prometido na Bíblia. Então, essa teologia, como ela é testemunhada e de onde ela sai? Em 1 Coríntios capítulo 2, é dito que o Espírito Santo sonda as coisas profundas de Deus e até revela os segredos. Portanto, as palavras registradas pelo Espírito Santo devem ser ensinadas pelo Espírito Santo para que possamos entender até mesmo os mistérios. Então, como tal trabalho apareceu? Olhando para o Evangelho de Mateus, Jesus falou tudo em parábolas na primeira vinda sobre o reino dos céus. Ele falou em parábolas sobre o reino dos céus. Mas por que ele falou em parábolas? A razão é que havia um profeta antigo que profetizou em Salmo 78, versículo 2, que os enigmas do passado seriam contados em parábolas.
Por causa dessa profecia, ele contou o segredo do reino dos céus por parábolas e disse que isso não permaneceria como uma parábola para sempre, mas que virá uma hora em que ele falaria abertamente. Assim, quando chegar a hora, você conhecerá todo o segredo do céu, as parábolas. E o método para saber está no título do seminário que você está participando hoje. Que tipo de seminário é o seminário de hoje? É um seminário do testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. À medida que a realidade do segredo do céu aparece, através da realidade, podemos entender o segredo do céu e suas parábolas. E por perceber, você poderá ir para o céu prometido. Portanto, devemos nos tornar os filhos do céu, que percebem o reino dos céus pela teologia da revelação, através dos ensinamentos do Espírito Santo neste momento. Esta foi a segunda noção básica da Bíblia. Vamos passar para o terceiro ponto. Trata-se da divisão do conteúdo da Bíblia. Se dividirmos a Bíblia por conteúdo, em quantas partes principais ela poderia ser dividida? E quais são elas? Poderia ser dividida em 4 partes: história, instrução, profecia e cumprimento. Então, como devemos ver esse conteúdo da história? A história fala dos acontecimentos do passado, que se tornaram exemplos que devemos tomar como uma advertência para nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, fala sobre a história no tempo de Moisés e nos diz que elas aconteceram como exemplos e advertência para nós que temos chegado ao fim dos tempos. Na Bíblia coreana, diz que esses exemplos são como espelho para nós refletirmos. Através do espelho, você olha para si mesmo. Dessa forma, a história da Bíblia funciona como um espelho que reflete nossa fé. Então, através dessa reflexão, temos que tomar a advertência. Esse é o propósito de nos dar o conteúdo da história. E em segundo lugar, há o conteúdo da instrução. Como devemos ver o conteúdo da instrução? A razão pela qual a instrução foi nos dada é para que possamos nos tornar perfeitos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 17, é dito que as palavras de instrução e repressão são usadas para tornar o povo de Deus perfeito. Portanto, devemos aceitar as instruções que nos são dadas e corrigir qualquer coisa que esteja errada na nossa fé para nós tornarmos perfeitos. E em terceiro lugar, vamos ler as palavras de João 14, 29 para descobrir por que ele nos deu as palavras da profecia. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Em João capítulo 14, 29, podemos ver que há coisas que são contadas antes de acontecerem. Isto é uma profecia. A razão pela qual ele deu a profecia é para que as pessoas acreditassem quando a profecia fosse cumprida ou quando aconteça. Portanto, profecia é algo que é dito antes do tempo, e o propósito de nos dar a profecia é para que quando acontecer, acreditemos. A base da fé está na profecia, ou seja, ela serve como uma evidência que nos ajuda a crer no cumprimento. Portanto, temos que conhecer bem as profecias para que possamos crer no cumprimento que apareceu de acordo com as profecias. O conteúdo da profecia é geralmente registrado em parábolas. Portanto, você deve conhecer a parábola para entender a profecia e devemos nos tornar aqueles que entendem as parábolas. Como quarto conteúdo é o cumprimento. Também é chamado de realidade. O que é isso? O cumprimento é o que é realizado de acordo com a profecia. Haviam profecias do Antigo Testamento. Quando as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas na primeira vinda. Através de Jesus da primeira vinda, aquelas profecias foram cumpridas. O que apareceu nesse momento? A realidade apareceu. É por isso que em João 19, versículo 30, Jesus disse, está consumado. Que ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Da mesma forma, as profecias do Novo Testamento também se cumprirão e as realidades aparecerão no tempo determinado. Quando as profecias do Novo Testamento se cumprirão, tudo será cumprido por meio de Jesus na segunda vinda.
É por isso que em Apocalipse 21, versículo 6, está registrado a palavra, está feito novamente. Precisamos saber que onde há profecias como esta, certamente deve haver cumprimento que aparece de acordo com essas profecias. E devemos nos tornar crentes que acreditam, percebendo a realidade que foi cumprida por meio da profecia. Pelo terceiro ponto da noção básica da Bíblia, vimos como distinguir o conteúdo da Bíblia e também como devemos olhar. Agora, você deve ser capaz de distingui-los bem quando lê a Bíblia. Acredito que você fará isso. Vamos para a quarta noção básica da Bíblia. O quarto ponto é que a Bíblia é uma história de guerra, e isso será um conteúdo muito importante. O ponto principal dos 66 livros da Bíblia é que ela registra a guerra entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que pertencem a Satanás. Este é o ponto principal dos 66 livros da Bíblia. E essa guerra está acontecendo por quanto tempo? A duração desta guerra é de aproximadamente 6.000 anos. Começou no tempo de Adão, e ela continua até hoje no tempo do cumprimento do Apocalipse. A história da guerra na Bíblia tem continuado. E nós podemos distinguir os tipos de guerras. Pode ser dividido em guerra física e guerra espiritual. Na época do Antigo Testamento, era principalmente guerra física. Porém, no Novo Testamento e nas profecias, falam da guerra espiritual. Então, no tempo atual, há uma guerra espiritual. Além disso, se olharmos mais profundamente para esta guerra, como você pode ver, esta guerra em si é uma batalha entre dois grandes grupos. É uma batalha entre Deus e Satanás. Quem são aqueles que lutam nessa guerra? São espíritos e as carnes que pertencem a Deus e os espíritos e as carnes que pertencem a Satanás. Qual é a razão por que eles fazem a guerra? Na perspectiva de Deus, é para tomar de volta toda a criação que foi perdida e restaurá-la. Ele começou a sua obra com Adão, mas Adão quebrou a aliança. Então, foi como se ele tivesse perdido. Além disso, mesmo depois disso, as pessoas pecaram repetidamente. Então, na perspectiva de Deus, toda a criação foi perdida e tirada dele. Em contraste, Satanás, o diabo, enganou e mentiu para tomar o mundo inteiro como seu. Portanto, Satanás, o diabo, trava uma guerra para não perder isso. Qual é a arma usada nessa batalha? Essa arma é a palavra de testemunho. Deus luta com a palavra do testemunho. Ele transmite a verdade e revela os fatos. Mas o Satanás, o diabo, mente para impedir que a verdade seja revelada. Isso está no fato de que ele tirou toda a criação de Deus e tem governado como se fosse o dono. E ele persegue aqueles que tentam conhecer a verdade e aqueles que perceberam a verdade. E quando lemos a Bíblia, ele até cometeu assassinato, amaldiçoou, insultou e zombou. Todas essas coisas são as armas que Satanás usa na guerra. Então, temos que pensar, hoje, a qual grupo pertencemos? Se são um grupo de Deus, mais do que qualquer outra coisa, eles devem pregar a verdade, através das palavras do testemunho, e isso seria considerado prova de que eles pertencem a Deus. Em vez disso, aqueles que perseguem, bloqueiam, mentem e criticam a pregação da palavra de Deus, pertencem a Satanás. Então, devemos perceber a quem pertencemos e nos tornar aqueles que pertencem a Deus. Esta é a história da guerra que observamos. Podemos confirmar isso na Bíblia. Esta guerra espiritual aparece em Apocalipse capítulo 12. Como vemos em Apocalipse 12, 7 a 11, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. Eles são espíritos. Sim, é uma batalha espiritual. Mas, nesse lugar, o filho e seus irmãos também lutam contra o grupo do dragão. Eles são
as carnes. Os espíritos lutam contra espíritos e as carnes lutam contra carnes. Essas guerras dos espíritos e das carnes são desenroladas em Apocalipse. Nessa hora, foi dito que esse filho e seus irmãos lutaram e venceram com o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Então, as armas que eles usaram foram o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Assim, em Apocalipse, há uma guerra espiritual até o fim. E o resultado dessa guerra é a vitória do espírito e da carne que pertencem a Deus. Portanto, como resultado dessa guerra, Satanás é capturado e chega ao fim. Deus, pela vitória, reina eternamente. Tendo visto a história da guerra, devemos nos tornar aqueles que estão no lado de Deus e nos tornarmos vencedores juntos. Veremos a próxima noção da Bíblia. Em quinto lugar, examinaremos a importância da profecia e do cumprimento. Existe uma expressão que explica isso bem, que as profecias na Bíblia absolutamente se cumprem e aparecem em entidade real. As profecias se cumprem e aparecem em entidade real. Existe uma palavra registrada na Bíblia que deixa saber sobre isso. É o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra da palavra grega e significa o primeiro e o começo. A palavra ômega é a última letra do grego e significa o último e o fim. Então, quando Deus começa a sua obra, ele sempre começa com a profecia, e isso é o Alfa. E ele cumpre as profecias e completa a obra. Então, isso é ômega, que é a realidade cumprida. Tais expressões são encontradas apenas no Apocalipse. Isso é porque toda a obra que Deus começou é restaurada e completada em Apocalipse. Além disso, está escrito que a profecia registrada dessa maneira nunca deve ser acrescentada ou tirada. Por quê? É porque Deus cumprirá a profecia exatamente como foi registrado. E se acrescentarmos ou tirarmos dessa profecia, nós tornaremos aqueles que não puderam guardar a promessa, não é? É por isso que ele disse que as palavras da profecia nunca deveriam ser acrescentadas ou tiradas. Profecias e realidades são tão importantes para nós como isso. E houve um caso de profecia e cumprimento que se cumpriu. Como vimos no Antigo Testamento, Abraão e Deus fizeram uma aliança e houve um evento que se cumpriu no tempo de Moisés. Essa aliança foi feita com Abraão em Gênesis, capítulo 15, versículos 13 a 14. E essa aliança com Abraão foi cumprida no tempo de Moisés em Êxodo, capítulo 12. Houve cumprimento da profecia desta forma. As profecias do Antigo Testamento também se cumpriram. Elas foram cumpridas no momento da primeira vinda e, através do cumprimento, a realidade apareceu. As profecias do Antigo Testamento foram registradas pelos profetas. Deus fez as profecias através deles para dar a conhecer o fim, ao ponto que ele até jurou. Todas essas profecias foram cumpridas por meio de Jesus na primeira vinda. Podemos verificar isso através da Bíblia. Vamos dar uma olhada em como Jesus veio a essa terra como Messias de acordo com a Bíblia. Veremos alguns exemplos das profecias e seus cumprimentos do Antigo Testamento. Havia profecias na Bíblia sobre o Messias, o Salvador. Então, vamos dar uma olhada em algumas delas. Primeiro, em Isaías 7, versículo 14, foi profetizado que o Messias nasceria de uma virgem. Essa foi a profecia falada cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. As palavras dessa profecia foram cumpridas na primeira vinda. Então, Jesus, o verdadeiro Messias, nasceu de uma virgem, como visto em Mateus capítulo 1. A virgem era Maria, e Jesus, nascido dela,
era o Salvador. Além disso, se olhar em Miqueias capítulo 5, versículo 2, esta é uma profecia cerca de 500 anos antes da vinda do Messias. Foi profetizado que o Messias nasceria em Belém. De acordo com essa profecia, como vimos em Lucas capítulo 2, Jesus nasceu em Belém. Assim, na Bíblia, mesmo que uma profecia tenha sido dada centenas de anos atrás, quando chegar a hora, certamente se cumpre. Além disso, olhando para Isaías 9, versículos 1 a 2, foi predito que o Messias ministraria na Galileia. E a obra de pregar o Evangelho na Galileia foi cumprida, como visto em Mateus capítulo 4. E também, como foi profetizado que haveria a obra de pregar o Evangelho do céu em Isaías capítulo 61, 1 a 4, assim foi cumprido em Lucas capítulo 4. Até mesmo sua morte foi profetizada. Como vimos nos Salmos capítulos 40 e 41, que o Messias teria que carregar a cruz. E em Mateus capítulo 27, a profecia foi cumprida. Então, podemos verificar que todas as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas, uma a uma, e a realidade foi revelada, né? Quem veio assim foi Jesus. Assim, podemos verificar a razão pela qual devemos crer em Jesus através da Bíblia. Resta as palavras da profecia do Novo Testamento. Quando as profecias do Novo Testamento serão cumpridas na segunda vinda e aparecerão em realidade, assim cumprindo todas as promessas. As profecias do Novo Testamento foram prometidas por Jesus através de seus discípulos. Como vimos em Mateus 24 e João 14, 29, as palavras de Deus certamente são cumpridas. E a razão pela qual ele deu esta palavra foi para que pudéssemos acreditar quando ela se tornasse verdade. Dessa forma, todas as profecias que foram registradas por meio dos discípulos serão cumpridas no tempo da segunda vinda, exatamente como vimos em Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Então, quem vai aparecer naquele momento? Aqueles que o escreveram não aparecerão novamente, mas é o pastor prometido de Deus que aparece e cumpre as palavras registradas da profecia. Esse pastor é o mensageiro que o Senhor enviou às igrejas. E ele é aquele que viu e ouviu todos os eventos do Apocalipse no campo. E ele testifica as palavras da promessa que ele viu e ouviu. É nesse momento que poderemos conhecer todas as palavras das profecias, as palavras registradas em parábolas. Então, que tipo de fé é realmente necessária nesse momento? A verdadeira fé necessária nesse momento é perceber e acreditar na profecia e também na realidade cumprida que apareceu de acordo com a profecia. Se você acredita apenas em profecias, isso seria meia fé. Mas se você acredita na profecia e no cumprimento que apareceu de acordo com a profecia, isso é 100% de fé. É uma fé perfeita. Precisamos nos tornar aqueles que têm fé perfeita, não um de pouca fé. E na Bíblia diz que esta palavra é o caminho. Já que a palavra da promessa que está diante de nós é o caminho, se andarmos por esse caminho, no final do caminho, poderemos encontrar o pastor prometido de Deus que está registrado na Bíblia. Tendo visto a importância da profecia e do cumprimento assim, devemos nos tornar aqueles que percebem a profecia e o cumprimento. Agora, o sexto ponto que vamos olhar é as 7 eras vistas através do fluxo da história bíblica. Como podemos distinguir as eras? E por que é importante distinguir essas eras? Como vimos em Lucas capítulo 12, Jesus disse aos crentes daquele tempo: vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? E por que vocês não julgam por si mesmos o que é certo? Então, ele os chamou de hipócritas. Então, se alguém não sabe interpretar o tempo, ele é um hipócrita. Portanto,
devemos ser capazes de discernir os tempos. Então, que eras estão registradas na Bíblia? Primeiro, há a era da criação do mundo. Nessa era da criação do mundo, Deus escolheu Adão, o primeiro homem, e fez dele um ser vivente com fôlego de vida. Mas no final, ele não guardou a aliança e foi expulso do jardim do Éden. E assim como Deus disse, seu espírito e a carne morreram como resultado de comer o fruto do bem e do mal. E porque os descendentes de Adão, que pecaram, não mantiveram a palavra da promessa novamente, Deus escolheu Noé, a nona geração de Adão, e o fez construir uma arca e anunciou que o julgamento viria a esse mundo pecaminoso com um dilúvio. No entanto, eles não prestaram atenção até o fim e finalmente receberam o julgamento do dilúvio. E depois disso, as histórias dos descendentes de Noé, Abraão, Isaque e Jacó estão registrados, e isso é a era da criação do mundo. Depois disso, Deus veio a Moisés, a sexta geração de Abraão, conforme a aliança feita com Abraão, e por meio de Moisés, conforme a aliança feita com Abraão, Deus cumpriu o evento de tirar o povo de Israel do Egito. E Deus deu a Moisés a lei de Deus. Então, esse período de tempo é chamada de Era de Êxodo e da Lei. A Era do Êxodo e da Lei abrange até o tempo de Josué em Siquém. Depois disso, os israelitas que entraram na terra de Canaã tiveram que guardar a aliança. Todas as vezes que eles não guardavam a aliança, eram invadidos pelos gentios. Naquela época, Deus enviou juízes para salvá-los. Esta é a Era dos Juízes. Depois, reis foram estabelecidos na nação de Israel a pedido do povo de Israel. E esses reis foram Saul, Davi e Salomão. Na época do rei Salomão, por não guardar os mandamentos de Deus e adorar os deuses gentios, a nação foi dividida em norte e sul. Por fim, eles não puderam manter a aliança. E esse período de tempo é chamado de Era dos Reis. E depois disso, Deus fez os profetas registrarem as coisas do futuro. Então, este era a Era dos Profetas. E após isso, os eventos que foram registrados pelos profetas foram cumpridos, significando que as promessas do Antigo Testamento se cumpriram. Com o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, Messias veio a esta terra, e ele era Jesus. Jesus estava junto com Deus. Então, Jesus pregou sobre o cumprimento do Antigo Testamento e deu as profecias da segunda vinda, e esse era a era do Evangelho do Céu. Nessa era do Evangelho do Céu, os discípulos de Jesus e vários pastores pregaram as boas novas, e isso era a era do Evangelho do Céu. E após a era do Evangelho do Céu, em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E dessa forma, após a era do Evangelho do Céu, chegou o tempo do fim, quando o testemunho final deve ser pregado, e isto é, a era de recriação e revelação. Nesse momento, o pastor prometido que recebeu a palavra da revelação aparece. E ao dar testemunho da palavra da revelação, todas as pessoas que viveram na era anterior devem ser criadas novamente com essa palavra revelada. E esta é a era da recriação e revelação. Nesse momento, todos devem entender o último livro da profecia, o livro do Apocalipse, e devem nascer de novo através da palavra. E esse tempo é a era da recriação e revelação. Desta forma, distinguimos as 7 eras. Pessoal, em que era estamos vivendo hoje? Ainda estamos vivendo na era em que pregamos o Evangelho por todo o mundo? Não, não é isso. Devemos perceber que hoje é a era da recriação e revelação que foi prometida. A 7ª noção básica da Bíblia é conhecer a ordem do cumprimento da profecia. Como esta ordem do cumprimento é prometido na Bíblia?
está prometida na ordem de apostasia, destruição e salvação. Vamos descobrir sobre essa apostasia, destruição e salvação. Vamos ler as palavras da 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 3. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Como vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o que foi pedido aos irmãos da fé? Ele falou sobre a vinda do Senhor e da reunião com Ele. Há quanto tempo estamos esperando a vinda do Senhor? Mas isso não apenas acontece, mas acontece na ordem. Diz que a primeira coisa a acontecer é a apostasia, e depois o homem do pecado será revelado. Então, o que é apostasia? Apostasia se refere à violação da palavra de Deus e se afastar dela. Isso é apostasia. E depois, a obra da destruição vem a acontecer. E em meio à destruição, a obra de resgatar e reunir as pessoas. Essa é a salvação prometida. Essa salvação se completa com a vinda de Jesus. Se falarmos sobre a segunda vinda do Senhor, testemunhar a ordem da apostasia, destruição e salvação seria o ensinamento correto a respeito da segunda vinda de Jesus. No tempo do cumprimento das profecias, o apóstata aparecerá no tempo da apostasia, destruidor aparecerá no tempo da destruição, e o Salvador aparecerá no tempo da colheita. Assim, o ensino correto sobre a segunda vinda de Jesus deve incluir não apenas a profecia, mas também o testemunho do cumprimento. Agora, veremos a oitava noção básica. É o propósito de Deus escrever a Bíblia. O Deus não desejou a morte, mas queria nos dar a salvação e a vida eterna. O início da Bíblia começou com o pecado. A morte foi o resultado desse pecado. É mencionado no livro de Gênesis que, como o primeiro homem, Adão, não guardou a sua aliança com Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreu, como Deus disse. Em Romanos capítulo 6, disse que o salário do pecado era a morte. Então, como resultado de cometer pecado, ele morreu. No entanto, o plano de Deus era salvar dessa morte. Deus desejou nos dar a salvação e a vida eterna. Se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Foi prometido um tempo para esta obra de salvação e conhecimento da verdade. Como vimos em João, capítulo 6, versículo 40, a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse último dia não seria o tempo da segunda vinda? Assim, a vontade de Deus também era a salvação e a vida eterna. Além disso, o que a Bíblia, que registra a vontade de Deus, diz a respeito do propósito da Bíblia? Eu mesmo, a salvação e a vida eterna. Como as palavras que lemos em 1 João, capítulo 5, 13, diz, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E qual é a esperança de todos os crentes? É também a salvação e a vida eterna. De acordo com João, capítulo 5, 39, os crentes daquela época estudavam cuidadosamente as Escrituras, porque pensavam que nelas teriam a vida eterna. Se esta Bíblia diante de nós é o registro da salvação e a vida eterna que Deus, a Bíblia e os crentes desejam, devemos nos tornar aqueles que não esquecem o propósito da Bíblia quando a lemos. Nós descobrimos as 8 noções básicas da Bíblia hoje. Agora, vamos concluir. Primeiro,
todos os crentes que desejam o céu devem tomar a Bíblia como seu padrão absoluto da fé. As regras ensinadas por homens, os pensamentos dos homens ou as tradições não podem ser o padrão. Em segundo lugar, todos os significados da Bíblia, que é o livro de Deus, só podem ser entendidos quando chegar o momento em que Deus que escreveu a Bíblia nos informar através da teologia da revelação, através do Espírito Santo. E naquele momento, aparece um pastor da promessa que transmite a teologia da revelação através do Espírito Santo prometido. Então, devemos nos tornar aqueles que percebem os ensinamentos dessa teologia da revelação. E em terceiro lugar, devemos orar para que Deus nos dê um coração que compreende. Você certamente deve encontrar Deus através da Bíblia também. Se olharmos para João, capítulo 1, versículo 1, é dito que a palavra no princípio era Deus. A vida na palavra. Então, aqueles que encontram Deus através da palavra receberão a vida que Ele dá. Assim, nós examinamos a palavra da Bíblia. Devemos conhecer esse segredo do céu, as palavras das parábolas, a fim de ir para o reino prometido do céu. Essas parábolas serão conhecidas à medida que o tempo chegar e a realidade ser revelada. Também serão testemunhados claramente. Todos devem nos tornar aqueles que entendem bem o segredo dos céus, as parábolas que aprenderemos a partir de agora. Da próxima vez, um palestrante que é mais habilidoso do que eu virá e testificará da palavra. Então, espero que assista e seja um tempo precioso de compreensão. Há algo que não devemos esquecer. Por favor, lembre-se, somos um em Deus e em Jesus. We are one. Vamos concluir o testemunho orando. Deus Pai, a quem somos realmente agradecidos. Agradecemos pela graça de nos permitir ter hoje esse seminário, testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, e orientar e reunir seus amados filhos que anseiam pelo Senhor. Pai, por favor, assuma o controle dos corações de todas as almas presentes. Hoje, ponderamos a lição número 2 das noções básicas da Bíblia. Por favor, ajude-nos a entender a Bíblia mais profundamente através das 8 noções básicas da Bíblia. Também, ajude-nos a entender a realidade da parábola prometida na Bíblia, para que todos possam ser guiados ao reino dos céus. Por favor, assuma o controle do coração de cada pessoa e proteja-os fisicamente e mentalmente para que o precioso encontro possa continuar na próxima vez. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir até o fim. Em Apocalipse capítulo 9, aparecem cavalos que matam 1/3 dos homens. As cabeças desses cavalos estavam nas suas caudas. Será que tais cavalos existem no mundo? Qual foi a razão de falar os mistérios do reino dos céus por parábolas? Se houve um tempo em que ele falou em parábolas, não haveria um tempo em que ele não falaria mais em parábolas, mas revelaria claramente a realidade? A quem pertencem aqueles chamados eles, que não foram permitidos o conhecimento dos mistérios do céu? Hoje, compartilhamos a lição número 2 sobre noções básicas da Bíblia no seminário online de Shincheonji, testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Pastores de todo o mundo que estão ouvindo essas palavras, crentes que acreditam em Deus, estamos vendo as mesmas palavras na Bíblia sobre o mesmo Deus. Embora nossas etnias, línguas e países sejam diferentes, a sinceridade do anseio pela palavra de Deus é a mesma, e acreditamos que a verdadeira palavra de Deus é uma só. Nós, as 12 tribos de Shincheonji, queremos compartilhar a palavra da verdade com todos no mundo e adorar a Deus no reino do céu da liberdade, paz e amor, livre do pecado e da lei.
Atualmente, muitos pastores e seminaristas que reconheceram essa sinceridade estão assinando MOUs com Xintiandi para intercâmbio bíblico e cultural. Xintiandi está aberto a todos que anseiam pela palavra. Os pastores que desejam assinar um MOU conosco através deste seminário podem se juntar a nós a qualquer momento, entrando em contato conosco por e-mail ou número de telefone do representante. Por fim, gostaria de expressar minha sincera gratidão mais uma vez aos pastores e membros de todo o mundo que prestigiaram o evento. Eu gostaria de vê-los novamente na próxima aula e pedimos que estejam conosco até o fim. Com isso, vamos terminar todos os procedimentos e oferecer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Muito obrigado a toda a família de Deus que tem estado conosco.